nós olhamos o prazer em servir, é muito forte, porque tudo quanto você planta, você colhe. Nós temos até uma forma de expressar isso, que não é nossa, mas usamos, que você não é obrigado a plantar nada na sua vida. Você pode ser um parasita, você pode ser uma pedra, quer dizer que não fica ali o ano todo ali naquele local. Você não é obrigado a plantar nada na vida, mas se você plantou, você é obrigado a colher. Ninguém planta para o outro colher. Na vida, não. Aquele ditado popular que muitos ignoram, que aqui se faz, aqui se paga, é nascido e extraído desta interpretação. Que quando eu planto, eu sou obrigado a colher. Se eu plantei espinho, eu não vou plantar espinho para o meu vizinho colher, de maneira nenhuma. Nós lembramos de uma conversão muito interessante. Hoje, um grande amigo nosso, pastor, apóstolo, um ministério muito bonito, né? O nosso bispo, o Átila Brandão, que ele teve uma conversão muito interessante, que ele conta aqui na conversão dele, depois de passar por quase 20 experiências em religiões e coisas de espiritismos também. Ele conta que o demônio entrou dentro do apartamento quando a esposa dele estava orando. Ela já tinha convertido antes, segundo ele, uma mulher de baixa estatura, mas cheia do Espírito Santo, e que quando o demônio veio e começou a quebrar as coisas de cristal, a derrubar as coisas na sala dele, que a esposa gritou: "O sangue de Jesus tem poder", ele viu quando aquele espírito, que ele estava querendo abandonar, aquele espírito, foi lá para a porta. E diz ele que na hora ele pensou assim: nossa, que palavra forte que esta mulher falou. Se com uma palavra o demônio saiu daqui, foi lá para a porta, se eu gritar umas 4, 5 palavras dessas, esse demônio vai descer, pegar meu vizinho, que é meu inimigo, no apartamento de baixo, vai arrebentar ele. Ele pensando, ele conta isso no seu testemunho. Mas não funciona assim, a realidade não é essa. E quando nós buscamos de Deus e temos que ter o prazer em servir, é exatamente isso. Senhor, dê-me o diaconato, eu quero ser um serviçal, eu quero servir o Senhor, entra dentro de mim. Naquele momento, você vai ser um servo de alguém, primeiro do Senhor, depois o Senhor o colocará à frente de alguém para servir, como o profeta, o rei Josafá disse: por acaso não há mais profeta? Acabaram todos os profetas? Um servo falou: não, está aqui o Eliseu, filho de Safate, diácono do Elias, e ele está aqui e iniciará a sua carreira como líder agora. Mas eu disse, ele não seria o que ele foi sem o Elias, porque o Elias o corrigiu várias vezes. E o prazer em servir está quando você tem prazer em receber uma correção, porque acontece muito a troca da liderança ou dos diáconos da liderança, quando você puxa a orelha e a pessoa faz um bicão. Aqui pode falar, em Portugal não, aqui pode. Então faz um bicão. Deus me falou, Deus do inferno que falou com a pessoa, que é para ele arredar o pé dali. Ele não está vendo que Deus colocou a mão na massa para moldar, para fazer um homem diferente, uma mulher diferente, mas porque ele é soberbo, porque ele é exaltado, porque a pessoa não tem como foi dito aqui no início aqui, não tem uma simplicidade, ele não aceita, e quando não aceita, empina a barriga, porque o rei está aqui e não dentro da cabeça, empina a barriga e sai com o rei na barriga, achando que é alguma coisa. Deus me mandou para outro ministério, Deus me mandou para outra igreja. Sabe o que é isso? Esta pessoa nunca será um bom líder, nunca será.
é um sepulcro caiado ambulante. Nunca terá prazer em servir, nunca terá. Não vai servir a ninguém por muito tempo e não vai ter quem o sirva também na sua caminhada, porque quando Deus põe a mão na massa, para mexer a massa, quando está escrito em 1 Reis 18, que Deus chega lá, põe a mão na massa e dá formato, e põe a mão na boca e abre a boca do vaso, e põe um vaso para queimar, e depois quebra o vaso, e faz o vaso de novo como bem parecer. Quando põe a mão, ele pula. Quando a gente era mais novo, a gente dizia uma coisa: quando você começa a apertar alguém e ele pula, é cabrito, não é ovelha. Ovelha não pula. Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo? Então, ovelha não pula não, ovelha baixa a cabeça. Agora o cabrito pula, o bode pula, vem da chifrada. Então, olhando para o prazer em servir entre Elias e Eliseu, Elias foi um grande homem, andou com Deus e foi arrebatado vivo, quando aquele carro de fogo e o redemoinho o levou o Senhor para si. Mas Eliseu também não foi o que foi se não tivesse aquela vara de correção do lado dele, que era o Elias. Elias formou o Eliseu. Quantos entendem essa palavra? Elias formou o Eliseu, e o Eliseu se tornou um grande profeta, a começar neste dia que nós relatamos, 2 Reis 3:11. A caminhada de Eliseu foi muito importante, você conhece, vou citar umas. Aquela mulher que aproximou de Eliseu, dizendo: Eliseu, o meu marido faleceu, estou viúva, e ele foi servo do Senhor e ele serviu com prazer, mas querem levar os meus 2 filhos para pagar uma dívida familiar que não deu tempo dele pagar em vida. Não que ele era caloteiro, não, mas não deu tempo, a morte não avisa. Às vezes avisa, mas a morte chegou e o levou, e querem levar meus filhos. Você conhece a história, a força da palavra do homem que tem um diácono ou diaconus dentro dele. Ele diz: pede vasilha, entra na casa, fecha a porta, pega esse pouquinho de azeite e pinga uma gota em cada lugar, e o resto você conhece. E o azeite se multiplicou, ela chamou o profeta, e o profeta falou: agora abre a porta para vender azeite, arrecada o dinheiro, paga a sua dívida e vive do resto. Bacana. Um homem que tem o diaconato dentro, ele é capaz de fazer isso, e diz a Bíblia também que ele tinha uma estrada que ele caminhava a cerca de 12, 13 quilômetros, todos os dias ele passava na porta de uma mulher, de um marido, de uma família conhecida como mulher sunamita, e chegou ali tranquila, ali. E ela disse para o esposo: vamos fazer aqui uma casa para deixar aqui que ele fique aqui. Ele vai longe para comer ou vai para pousar, quem sabe aqui fica mais fácil para ele, vamos fazer aqui uma casa. Você conhece a história, e fez. Passado um tempo, ele falou: vai lá e chama aquela mulher aqui, ela está triste, é porque não tem filho. Ele orou e ela teve um filho. Está vendo a força da pessoa que tem o diaconato vivo dentro de si? Não podemos perder de maneira nenhuma. Depois, certa feita, ele estava com bastante homens num local e disse: olha, não tem comida aqui em Gilgal, põe algumas ervas, algumas raízes, vamos fazer um sopão, vamos fazer um caldo. E eles apanharam na capa bastante, trouxe bastante, colocou na panela, começou a cozinhar, e os discípulos começaram a comer, a beber aquele caldo ali no final da noite. De repente a garganta começa a travar e um grita: Eliseu, a morte na panela. Alguém pegou uma erva daninha, uma erva venenosa, e misturou junto e cozinhou tudo junto. Eliseu tirou do bolso, a gente costuma dizer, claro que não foi do bolso, mas ele tirou do bolso o que todos nós devemos carregar dentro do bolso. Não é dinheiro,
Não, ele tirou do bolso farinha, saco de farinha. Então ele mandou buscar a farinha e disse: coloca farinha na panela. Colocou farinha, deixou descer. Quando a farinha se misturou, ele falou: agora pode comer, porque o veneno saiu da panela. Todo servo de Deus, no seu diaconato, no prazer de servir, deve carregar um saquinho de farinha no bolso, tá? Isso é literal, não, isso é simbólico. Porque em todo lugar que você chegar, que você vê que tem doença, que tem veneno na panela, você deve chegar ali e colocar um pouco de farinha. Sermão da montanha, Jesus disse: bem-aventurados são os pacificadores, porque dos tais é o reino de Deus. Mateus 5, 8. Bem-aventurados são os pacificadores. O que é pacificador? Aquele que carrega a farinha no bolso. Você chegou no lugar, viu que inflamou, você vai colocar graveto? Você vai jogar gasolina? De jeito nenhum. Ponha farinha na panela, porque você é um pacificador. Onde você chegar, seja você da família ou não, seja você conhecedor do grupo ou não, não é aquele negócio, não é o grupo do deixa disso, não é isso. O grupo do deixa disso não tem farinha, tem atitude, mas não tem farinha. Quem tem a farinha são os servos de Deus. Somente os servos têm, porque em Provérbios, Salomão, capítulo 15, ele disse o quê? Que uma palavra branda desvia a ira, mas se você colocar lenha, o fogo pega. Então quem tem a palavra branda não são o grupo do deixa disso, são os servos de Deus que têm a palavra. Quantos entendem? Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Então aquele momento passou, eles comeram sem problema. Você conhece a história dele. Logo depois, um outro episódio em Gilgal também, que era a terra do profeta Samuel, aquela região ali, eles chegaram numa época difícil. A Bíblia relata que não tinha um nada verde, era pedra e deserto e areia e não tinha nada. E eles chegaram ali com muita gente, haviam só soldados, uns 100 soldados. E eles chegaram ali e trouxeram o quê? 20 espigas e um pouco de pão. Pão de pobre. O pão de trigo era o pão comum, classe média alta. O pão de cevada era o pão do povão, era o pão mais fraco. E eles chegaram com pães mais fracos, 20 pães, 20 pão e algumas espigas de milho pequena, já torrada. E ele chegou com aquilo num cesto e falou assim: alimenta todo este povo aí. Quando a pessoa que pegou, tinha diaconato, ela pegou aquilo e falou: meu Deus, mas isso aqui só dá para um homem, ou 2 no máximo, 20 pãozinho pequeno, de cevada, pão fraco, para soldado que está na batalha, no calor, no sol, não dá. E ele fez a coisa certa, ele chegou e falou: senhor profeta, mas isso aqui não dá para nada, não vai dar para todos comerem não tem como comer. Sabe o que ele disse? Ele disse: o Senhor me disse, 2 Reis 4,43, ele diz: o Senhor me disse, comecem a comer, que vão saciar, ainda vai sobrejar. Vai sobrejar, vai sobrar ainda pão e espiga. E diz a Bíblia que 100 homens comeram, e depois o grupo que estava com o profeta Eliseu, todos comeram e ainda sobrou. Você lembra disso em algum episódio com Jesus? Quando Jesus estava lá perto de Corazim, entre Betsaida e Cafarnaum, o local da multiplicação dos pães, que Jesus pega 5 pães e 2 peixes e multiplica aquilo ali para mais de 10 mil pessoas. Pastor, a Bíblia fala 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Cada homem tem uma mulher, meu irmão. Todo homem tem uma mulher, entendeu? No mínimo, na época. E filhos. E todos comeram da multiplicação. E o mais interessante, ainda sobrou 12 cestos cheios. Isso é uma vitória.
2 lições, põe os pedaços, tudo, cata tudo. Comida não se joga no chão. Comida não se joga no chão. Toda comida que você jogar fora, você vai precisar dela na sua caminhada de vida. Pode você ter milhões no banco, pode chegar algum dia em um local e não ter comida, e não ter o que comer. Isso faz-me lembrar de um senhor que eu conheci, que conta o caso que ele veio da Bahia, e eles estavam numa fome, viu um bar, falou, opa, ali tem. Chegou no bar, olhou na vitrine, não tinha mais nada, mas olhou assim, tinha um quibe. Falou, pelo menos um quibe vai resolver o problema. Você conhece a história? Pelo menos um quibe vai resolver o problema. Aí está meio assim, meio escuro e tal, falou com o moço, deixa eu te falar assim, ó, pega esse quibe aí para mim. Aí o moço falou assim, quibe? Não, isso é uma coxinha, isso é mosquito que está em volta. Isso é mosquito que está em volta, isso é uma coxinha, mas tem muito mosquito, não dá, é de ontem e tudo. Quer dizer, tinha dinheiro, havia o local, mas não havia comida. Tudo quanto você deixar para trás e jogar fora, você vai precisar na sua caminhada de vida. Eu olho esse texto aqui de Eliseu, o profeta, profetizando e dizendo para eles, comem, serve o povo, porque assim diz o Senhor, comerão e ainda sobrará muito. Você conhece outro feito da manifestação do diaconato do profeta? Quando o rei da Síria mandou o seu chefe do exército, que já havia ganhado várias batalhas, tinha medalhas no peito por honras dos feitos dele na frente do exército do rei da Síria, e ele era leproso, ele falou, vai lá, e no Eliseu, lá na baixo Galileia, vai lá que você encontra um profeta, e esse profeta quando ora, o milagre acontece. E ele foi, chegou, levou agrados, levou bastante agrados, e falou, chegou, parou na frente, ele, ó, Eliseu mora aqui, ó, é descer nesse mato, num barraco lá embaixo, ele mora aqui. Diga para ele que o rei da Síria me mandou aqui, o meu nome é Naamã, comandante do exército. E Eliseu mandou o servo dele dizer, vai lá e diz para ele que ele mergulhe 7 vezes no Jordão, ficará limpo. Ele falou, mas eu achava que pelo menos ele ia me receber, que pelo menos ele ia pegar na minha mão, ia passar as mãos ungidas sobre o meu corpo e retirar a lepra. Ele apenas me manda uma palavra. Vamos embora, vamos para a Síria, não vai dar em nada. Mas tinha no meio do exército um homem com a antena ligada, como nós dizemos, que falou, ó comandante, ele não te pediu nada difícil, e caso tivesse pedido, você não faria? Ele disse, sim, então faz. Se não funcionar, julga-se o profeta, mas primeiro obedece. E é claro que ele isolou a área toda, e você conhece o resultado dos 7 mergulhos de Naamã. Naamã ficou curado, ele fala, agora vai lá e abençoa. Ele diz, não quero receber nada, não que eu não posso, mas eu não quero receber nada neste momento, pode ir embora, você já está limpo. Um homem e uma mulher que tem um diaconato é muito importante. Talvez você conhece um pastor que você gosta na internet ou pessoalmente. Às vezes você pode falar, pastor, eu gosto de te ouvir, eu gosto às vezes do aconselhamento, mas sem o diaconato que eu tenho desde quando eu comecei há 28 anos atrás como pastor, eu tenho vou para 36 de fé, eu não faria nada do que eu faço se eu não tiver um grupo. E hoje aqui presente nós temos um grupo, pode ser mais novo, tem uns mais velhos, mas é um grupo aqui no meio, e você que me ouve também pode ter sido ou é um dos diáconos. Pastor, eu não sou mais diácono, eu sou pastor. Entendo, um pastor sem ser diácono não é nada. O ministério mais forte, que talvez você receba outras consagrações, é para proteger o diaconato que você tem dentro. É apenas para dar proteção ao diaconato que você tem, porque o prazer está em servir. E toda vez que você serve, você serve. Ah, não entendeu? Toda vez que você serve, você serve.
Porque o dia que você não servir mais, então você não serve para nada mais, irmão. Entenda isso. Então, o prazer em servir de Eliseu fez com que, no meio do seminário, junto de novos, e é normal, irmãos, eu já passei esta fase, pastor Alves, você já foi pisado na sua caminhada de fé? Quantas vezes? Por pessoas que deveria ter estendido a mão e me puxado, sabia? Porque deveria ter dado a mão e falado, segura aí, ô pastor Alves, você está começando, deixa eu te puxar aqui, deixa eu colocar você numa direção bacana, deixa eu te ajudar aqui, eu estou vendo que tem futuro. Mas não, ao invés de me ajudar, me afundaram mais ainda na caminhada. Mas o servo de Deus que tem o diaconato dentro, que tem prazer em servir, ele não morre, você sabia? Quanto mais você bate, mais a pessoa cresce. É aí que entra essa frase. Quanto mais o inimigo acha que agora eu enterrei a pessoa, de repente está lá, sacudindo no meio do pó e dizendo, voltei, estou de novo. Porque há poder no sangue do Senhor, há poder no Cordeiro de Deus, há poder no sangue derramado no Calvário. Quando o demônio acha que venceu uma pessoa, ou você às vezes acha que foi vencido por ele, o sangue renova e levanta a pessoa, imediatamente levanta a pessoa. E a partir daquele momento você está 0 quilômetro para trabalhar. Eliseu olhou os novos e deu mão para eles, falou, vou ensinar vocês, vamos buscar lenha, vamos buscar madeira e aumentar o seminário, porque está chegando bastante pessoas para aprender. Então serão no futuro bastante pessoas para ensinar. Não é isso? Quando chegou lá, você conhece a história, o machado caiu, afundou e o machado era emprestado. E agora, o testemunho, como é que faz? Irmãos, tem pessoas que quando você quebra uma ferramenta dele, ele fica bravo. Ele não aceita você pagar uma nova ferramenta. Você pode pagar em dinheiro. Você pode pagar uma nova ferramenta, ficará sempre uma mancha dizendo, não, mas você quebrou uma ferramenta minha. Não, mas eu paguei 2. Não importa, aquela você quebrou. E a pessoa se prende num valor sentimental ou idólatra, às vezes, né, aquela ferramenta, e não tem como você repor. Eliseu olhou e falou, esse fazendeiro deve ser um desses. Me dá um pedaço de pau. Quebrou, jogou, o machado flutuou. Quer dizer, ele ajudou os mais novos. Você é mais velho na fé, você tem um conhecimento maior, não pisa naqueles que são menores, que precisa de segurar sua mão para ser puxado de onde estão. Por que é que você cresceu? Foi para ajudar os menores, não foi para pisar nos menores. Não foi para dizer, eu sou e pronto, acabou, o resto é resto, não existe isso. Você é porque tem os Eliseus, porque tem os servos, que tem prazer em servir junto com você. Porque o dia que você não servir, você não serve, entenda essa palavra. O dia que o diaconato não funcionar dentro de você, você não é nada, você é um zero à esquerda. Você não é nada, meu irmão. Você pode ser o maior milionário do Brasil, você não é nada. Você é pior do que um verme. Quantos estão entendendo? Mas quando o diaconato sai de dentro de você, você não precisa ter nada, não precisa saber, pode ser um camarada mais ruim nas coisas que faz, porque às vezes tem um déficit de atenção ou tem alguma coisa assim, você se torna um grande homem, uma grande mulher, porque o diaconato te faz e te dá prazer em servir. Quantos estão entendendo? Eliseu, como o profeta diz aqui, está aqui o filho de Safate, que deitava água sobre as mãos e os pés de Elias. Toda tarde ele chegava com a bacia de água quente, colocava Elias, descansa o pé, ou massagear seus pés, deixa eu lavar suas mãos, lavar sua testa. Ele honrava o profeta Elias. Sabe aquela história de carregar água na peneira? Mas se a peneira for do furinho bem pequenininho, é fácil. Tem que ser peneira com furinhos, né? Umas gradinhas bem abertas. Quanto mais o furinho for maior, mais abençoado você vai ser se você carregar água para esta pessoa. Mais abençoado. E não reclame, e não julgue a pessoa de maneira nenhuma, somente sirva.
Sirva, meu irmão, que se você servir com toda certeza, você está semeando, e quem tem que colher essa semeadura é você mesmo. Ao longo da vida você vai colher, seus filhos vão colher, a sua família vai colher. Você não vai deixar na estrada marcas, ou melhor, não vai deixar manchas, vai deixar marcas, porque tem pessoas que deixam marcas. Sabe aquela pessoa que você fala assim: nossa, tem 20 anos que eu não vejo aquele pastor, aquele músico, aquele cantor, aquele porteiro, tem 20 anos que eu não vejo, mas você faz lembranças boas daquela pessoa, não é? Deixou marcas. Tem outros que você lembra só quando comenta coisa negativa. Você lembra daquele também que fez isso, deixou manchas. Quando você exerce o prazer de servir no diaconato que está dentro de você, você deixa marcas por onde você passar. Viva o Senhor. Finalizou no alto do monte com a cosmovisão, a visão mundial, onde todos enxergam a mesma coisa. É como se todos estivessem com óculos verdes, todos enxergavam tudo verde, óculos vermelhos, todos enxergavam tudo vermelho. Quando Eliseu, ali bem perto de Samaria, no Monte Carmelo, no alto, orando em oração, de repente foi surpreendido pelo exército da Síria novamente. O grande rei Haddad veio, cercou novamente o monte ali, e a ordem era: destrua todos eles de Samaria, destrua eles. E o exército cercou. Eliseu orando tranquilo, em oração ali, batendo o joelho em oração, quando o diácono de Eliseu chegou para ele e disse: Eliseu, só um minuto, o monte está cercado de um exército com cavalos, lanças, escudo, estamos cercados, Samaria, que está embaixo, também já está cercado. Eliseu, tranquilo, falou para ele: deixa eu te falar, maior ou mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mas fez uma oração e falou: Senhor, abra-lhe os olhos, troca-lhe a lente, tira essa lente negativa, coloque. Aí diz a Bíblia que Geazi chegou, o moço de Eliseu olhou lá e viu atrás realmente desses cavalheiros montados, havia um grande exército, muitas vezes maior, cercando o monte todo, e ele diz: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Essa história se repetiu algumas vezes ao longo da vida, mas se repetiu também agora há pouco em Israel, em 1967, na Guerra dos 6 Dias, quando Israel venceu os 5 reis, como se diz, os 5 países, na Guerra dos 6 Dias, e destruiu tudo, e de lá para cá o moral subiu, a moral também subiu, e todos viram que eles não são mais aquele povinho que podia chegar e pisar a hora que quisesse. Pastor, o que foi que aconteceu? Esta visão do inimigo olhar para eles e ver milhares de pessoas em volta e ter que recuar, largar tudo e correr de medo. Por quê? Porque viram ali um grande exército que na realidade só os inimigos estavam vendo. Eles estavam ali sim, espiritualmente. Quantos entendem essa palavra? Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Quando eu vejo isso aqui, eu vejo Eliseu dizendo para o moço dele: fica tranquilo, meu irmão. O inimigo só tem 2 funções: levantar e cair, não tem mais. Alguém levantou contra você? Alguém está sendo uma pedra de tropeço no seu caminho, seja na área do comércio, seja na área industrial, onde você está produzindo, seja alguém que está travando um documento seu e está sendo uma pedra de tropeço, alguém travando alguma coisa sua, familiar, pessoal, alguma coisa que você diz, às vezes nem é na igreja, às vezes é na vida normal. Aí você diz assim: pastor, mas eles são fortes. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Se você troca este óculos, sabe por quê? O mundo é da cor que você quer enxergar. Se você quer ir lá fora e falar: acabou, né? Acabou, não dá mais, não é isso? Não tem jeito mais. Não vai ter mesmo. Não tem emprego.
tem novo vírus chegando aí agora, você viu? E tal. Não vai ter mesmo, meu irmão. Mas se você é uma pessoa positiva no Senhor, se tem o prazer em servir, tem o diaconato vivo dentro de você, gosta das coisas de Deus, troca esse óculos, fala: Deus, muda a minha visão, faz assim, ó, arranca, joga no chão, pisa, joga isso fora e começa a enxergar, sai lá fora. Meu Deus, está tudo movimentando, olha as fábricas todas, os chaminés soltando aí, ó. Olha os caminhões na estrada, como é que dobraram o volume de carro na estrada. Olha como é que as coisas... Gente, o negócio está... Acho que eu que estava aqui trancado nesse casulo. Quebra esse casulo e sai dele. Porque o mundo é da cor que você quer enxergar. Não tenta tabelar tudo como a sua visão, porque a sua visão tem que ser respeitada. Mas lembre com todas as letras, ela é sua, só sua. Ela não é a visão de todos, não. Tem que ser respeitada? Tem. Como pessoa tem que te respeitar. Mas essa visão é só sua, meu irmão. Não é visão do todo, não. A visão do todo é da cor que cada um quer enxergar. A cosmovisão é isso, quer trazer uma visão para todos, mas no sentido positivo, se tratando da linha do cristianismo. Uma visão positiva. Caiu? Levanta. Sujou? Se limpa. Está fraco? Se fortaleça. Não consegue? Passa a conseguir. Estou perdendo, vai começar a ter vitória. Pastor, já tentei 10 vezes, na 11ª você vence. A visão de vencer é sempre positiva, e aquilo que você fala mais é aquilo que passa a te acompanhar nas horas após você dizer. Se você sair daqui e dizer: o trem está ruim mesmo, não dá, aqui não dá, lá não dá, esse negócio está assim, não tem menos de 1 hora, os demônios manifestam vestido de anjo de luz e vai colocar tudo desse jeito que você trocou o óculos. Agora, se você sai daqui dizendo: meu Deus, que maravilha, só o Senhor é Deus, Senhor, que glória, e sai pisando nas nuvens, será assim, porque quanto você mais fala de algo, mais aquilo ali rodeia a sua vida e passa a fazer parte da sua vida. Quantos querem vitória? Diga amém. Então, que todos vocês tenham vitórias, todos vocês. Isso é uma questão muito interessante. Eu fico olhando isso e vendo que no final da carreira do profeta Eliseu, que começa aqui, ele tem uma coisa interessante, ele tem um encontro com outro profeta. E profeta com profeta parece que dá bico, não é verdade? Não dá bico. Há muitos anos atrás, são fases que a gente passa, fases que a gente chama de primária ou infantil, como está em 1 Coríntios 2, 14, né? Não pude vos falar como espiritual, 1 Coríntios 3, 1, de 1 a 4, não pude falar como espirituais, porque sois ainda criança, e coisa dessa maneira. Mas eu lembro uma vez que eu estava no bairro Cabana, nós tínhamos uma igreja ali no bairro Cabana, Rua São Geraldo, muito bacana ali. Eu estava ali no Cabana fazendo um trabalho, e alguém, uma senhora do lado, veio trazendo um rapaz até a minha porta, na porta da igreja, e falou: esse aqui que é o pastor Ralf, esse aqui é um dos maiores, olha como que a senhora me apresentou o profeta, esse aqui é um dos maiores profetas que eu já vi. Eu falei: que bênção, glória a Deus, meu irmão, o Senhor te abençoe. Quando eu peguei na mão dele, ele olhou para mim e falou minha identidade, tentou me intimidar falando o número da minha identidade. Já que eu estava segurando a mão dele, falei o CPF dele. Se fosse uma disputa de valor, tem mais número no CPF do que na identidade, né? Então, quer dizer, ele entendeu a linguagem que eu estava falando com ele. Eu falei: meu filho, quem é, não precisa de mostrar que é, apenas faz. Como alguém aí em Belo Horizonte fala: enquanto vocês falam, eu faço. É isso que é o interessante na vida de quem tem o diaconato dentro. Aí ele viu que ele ficou meio assim, meio sem graça, porque isso não traz valor nenhum na vida de ninguém, meu irmão. Meus documentos estão aqui, você fala até o número de pontos que eu tenho na minha carteira, ou que não tem, se tem multa, se não tem. O que isso vai mudar na minha vida? O que vai mudar é o que o profeta disse aqui, isso que vai mudar. Agora tem pessoas que se intimidam com qualquer coisa, que baixa a testa, qualquer coisa, como essa senhora diz, um dos maiores. Não, é normal, o profeta não tem maior e menor, não. É um dom. É um dom. Se você tem, cuida dele como cuida de uma planta. Todo dia coloca água? Não, muita água mata a planta. Cuida, fofa, deixa o sol
põe na sombra, uma goteja, um pouquinho de água por semana, não precisa mais. E pronto, aquela planta vai te dar um retorno. Assim é o dom. Mas muita água mata a planta, meu irmão. Eu tenho certeza que logo depois disso morreu na sua caminhada, se afogou nas suas caminhadas. Profeta Eliseu, no final de carreira, recebe o profeta Azael, vindo da Síria. O rei da Síria, Haddad, estava doente, numa cama, inflamado, inchado. Chama o profeta e diz: vá até o homem de Deus, leve para mim um agrado para ele. E ali o texto diz que ele trouxe 40 camelos abarrotados de ouro, comida, damasco, as especiarias da Síria, muita roupa e muito ouro. 40 camelos, equivale ao que hoje? Talvez uma carreta de 22 metros. Dá para 40 camelos? Acho que não. Talvez uma carga com 1,5 metro, uma carga muito alta, 2 carretas talvez, de presentes, para ouvir o profeta. Aí o profeta de hoje, coitado, o profeta de hoje não recebe nem um centavo. E quando ele recebe, ainda é julgado por outros. Fulano de tal deu o profeta R$100. O que é isso, meu irmão? Diante da boca desse homem abrindo na sua frente, você tinha que dar 1.000. Você tinha que dar 10.000, tinha que dar 500.000, não é miséria, não. Ele não cobra, mas tinha que dar. Então o rei falou: vai lá e leva 40 camelos para ele. Eu tenho uma passagem interessante no monte, que eu estava orando junto com um senhor que estava precisando de uma benção muito grande. Chegamos ali no monte para orar 10 da noite. Eu falei para ele: vamos sair daqui 5 para 6 da manhã. E quando sair, vamos direto para o tribunal. Deus vai te dar a vitória. Eu tenho certeza que Deus vai te dar a vitória. E oramos. E quando começamos a orar, o nosso negócio era, irmãos, era uma causa pesada demais. Mas eu propus orar com ele lá no monte, em Nova Contagem, onde o pastor Emílio conhece. Oramos ali muitos anos juntos. E do lado tinha um irmão que gritava, que perturbava a nossa oração. Sabe, a gente estava aqui orando, eu mas o irmão orando, e o monte era grande. O irmão saía de lá e vinha, passava pertinho de nós, orando com alguma coisa na mão e dizendo assim: oh Deus! Sabe aquela oração que irrita? Vão cortar minha conta de luz, Senhor. Eu sou servo, ó Deus. Ele estava falando, era para nós, não era para Deus não, você entendeu, né? Ali. E eu não posso, ó Deus. Irmão, chegou uma hora que aquele irmão que estava comigo, ele era até um delegado de polícia também, ele chegou e falou assim: pastor, vou resolver o problema. Vem cá, irmão, deixa eu te falar. Quanto é a sua conta? 50 e poucos reais e tal. Ele falou: olha, toma aqui. Toma mais, pagar a outra também. Toma, vai embora para casa. Deus já acabou de te atender aqui agora. Você entende o que é isso? Ele foi beneficiado de uma maneira ou outra, foi. Mas ele deixou a gente ter paz para orar a madrugada toda, porque toda hora ele passava beirando onde a gente estava, dizendo: oh Deus, minha conta de luz. Ao invés dele mostrar para Deus lá no caladinho, com Deus: Senhor, vão cortar minha luz. Meu servo, vou mandar amanhã o socorro, como já mandou várias vezes para o pastor Ralph. Eu tenho vários testemunhos disso. Você compreendeu? Não, ele passava gritando. É como aquela pessoa, às vezes, que precisa de um sapato, quando ele vai orar, ele ora com o sapato virado para a igreja assim, e fala: ó Deus, o Senhor sabe, ó Deus, como é que está a minha situação. Faz, irmão, a pessoa vê o sapato furado para abençoar. Você já viu essa história? Então, não é o caso do profeta Eliseu, ele tinha diaconato dentro dele. Mas o Azael falou: olha, tem 40 camelos para você aqui, cheio de coisas que o rei Haddad mandou. Ele falou: tudo bem, deixa aí. Ele quer saber se ele vai morrer dessa doença ou não. E Eliseu clamou ao Senhor, o Senhor falou para ele: diga para ele que ele não vai morrer dessa doença. E Eliseu falou: olha, diga para ele que ele não vai morrer dessa doença. Mas Eliseu botou o olho dentro do olho do profeta. E o profeta botou o olho dentro do olho de Eliseu. E profeta não pisca. No momento da revelação, geralmente quando é de Deus, não há piscado, não pisca. O olho fica sereno, fica com uma chama de fogo. Vocês já devem ter visto isso acontecer. Então Eliseu colocou os olhos dentro dos olhos de Azael. E diz a Bíblia, ao ponto que Azael ficou com vergonha, ficou constrangido, de tanto com o olho que não saía de dentro dos olhos dele. E Eliseu começou a chorar.
E ele disse: ó meu Senhor, o que foi que você está chorando? Ele disse: porque eu estou enxergando o futuro acerca disso aqui. Você vai castigar o povo de Israel, você vai sequestrar as moças, vai matar os jovens, vai estrangular as crianças e vai causar um grande mal aqui dentro de Israel. E ele disse assim: ó Senhor, dizendo para Eliseu: ó Senhor, eu sou para você como um cão. Posso eu, um homem tão pequenininho como eu, causar um problema desse? Eliseu deu as costas e saiu. Tudo tem a hora, sim ou não, irmãos? Pastor, eu gostaria de ser. Ser é melhor do que ter, entendeu? Mas tudo tem a hora. Tudo que se faz fora de hora dá problema, traz problema na caminhada. Fruta amadurecida, à força, à base de carbureto, calor e outras coisas, não presta. A fruta lá no pé fica prontinha, ela é outro paladar, você sabe disso. Então, há pessoas que querem ter o prazer de servir, começa a servir e já fala: não, já é eu que tenho que ser e pronto, acabou. E quer fazer a força. Eliseu serviu, a Bíblia não fala quanto tempo, mas fala que ele pedia bênção para os seus pais, quer dizer, ele era mais novo. E fala de uma época também que ele administrava juntas de bois, ele era já mais velho um pouquinho. E aqui na época que estava caminhando para a morte dele, já estava bem mais velho. Ele recebeu a porção dobrada depois de servir todo o ministério de Elias. Mas ele foi um grande homem por servir o Elias. O prazer em servir, se você não estiver à frente, mas estiver carregando água para lavar os pés do Elias, ou das mãos de Elias, meu irmão, a melhor coisa que tem é ser diácono. Se você falasse hoje: pastor, o seu gosto, você gostaria hoje, eu gostaria de estar servindo. Porque ontem eu atendi um pastor e ele disse para mim: pastor, estou no momento de recuar. Ele está à linha de frente, está pedindo alguém que venha para frente, porque ele quer recuar para ser diácono durante um período, para depois, no futuro, vir novamente. E ele não teve tempo ou não parou para ouvir, ele não ficou sentado para aprender. Por isso ele está tendo dificuldade no momento de lidar com a situação de liderança. Isso aqui é uma arte. É uma arte. Servir é uma arte. Liderar é uma arte. E servir é um prazer. Tem que ter prazer. Prazer. Eliseu saiu e aquele moço foi para a Síria, Azael, e chegou diante do rei Haddad, e o rei Haddad, claro, quer saber o que foi que o homem de Deus falou. Ele falou que você não morrerá desta enfermidade. Relaxou. O profeta viu a chance, irmãos, a pessoa já estava doente, poderia morrer daí 1 ano, daí 2, daí 3, e o profeta assumiria o lugar dele. Mas sabe o que ele fez? Na ânsia de pular para uma liderança, o profeta Eliseu já tinha falado: eu estou vendo que tu serás rei na Síria. Ele falou: mas eu, como um cão, fazer isso e tudo? Ele foi lá, esperou o rei dormir, molhou uma coberta com água, colocou sobre a cabeça do rei e o sufocou, matou sufocado o rei. E no outro dia disse no reinado em Damasco: olha, o rei Haddad acaba de morrer, então eu, como profeta particular dele, que sei todas as particularidades, eu sou o novo rei de Israel. Você entendeu que há pessoas que têm o dom, esperam o momento certo, e há outros que provocam situações. Foi isso que aconteceu na vida do rei Haddad. Morreu sufocado por uma coberta pelo servo que serviu ele durante um tempo. E infelizmente o profeta Azael deixou isso acontecer. Passou um tempo, Eliseu adoeceu, morreu já bem velho, e a profecia se cumpriu. Este profeta que se tornou rei foi um malvado que castigou muito, mas muito mesmo Israel durante um tempo, porque a profecia do homem de Deus, mesmo depois de morto, o homem morre, a profecia não morre. A profecia não morre, a profecia se cumpriu. Hoje eu estou dizendo aqui sobre o valor de servir. Irmão, você serve alguém, serve com prazer, nunca por obrigação, nunca.
Sirva por prazer. Eu não estou dizendo igreja, não. O apóstolo Paulo em Efésios falou: quando você trabalhar e tiver um patrão ou um senhor, como ele diz aqui, seja para ele como você é para Deus. Sirva a ele como se você servisse a Deus. Por quê? Irmãos, se você pensar bem, meu patrão não vale nada, não. Vale sim. Sua família come do dinheiro que vem dele. Outros, a manutenção toda da sua casa vem do dinheiro que vem do bolso dele. Mas sou eu que trabalho. Sim, mas o dinheiro é dele. Como é que você fala contra o seu patrão, meu irmão? Como que você ousa dizer: não, mas ele não presta não, pastor? Irmãos, pode ser até aqueles vermelhos, não importa, mas o dinheiro vem pelo seu trabalho. Você não pode amaldiçoar a fonte, porque a fonte seca. Não é a fonte dele, é a que chega em você, seca. Daí a pouco você, como uma boa pessoa, um grande profissional, não consegue nada nos piores lugares onde você bater. Você não consegue mais nada na vida. Por causa de que você secou a fonte, meu irmão. A fonte não é dele, não, a fonte é sua. Porque ele continua na dele. Outros vão achar que ele é bom, outros vão achar que ele é o máximo, outros vão achar que ele é ruim, e pronto, acabou. A vida continua. Eu deixo a palavra hoje para você. Se você é líder, lidere com sabedoria. Há dois braços de liderança: o imposto, eu que mando e pronto, acabou. Sou eu e pronto, acabou. Altero o tom de voz, me torno ríspido, atrevido, imperativo em cima da pessoa, porque eu sou fulano. Esse é um braço da liderança. O outro braço é a liderança conquistada. Aquela que você não precisa de pagar para conquistar. Aquela que você conquista a pessoa passa a gostar de você de graça, ela não quer sair de perto de você, todo momento ela está perto, você está sempre cercado de bastante pessoas que gostam de você. É o outro braço da liderança. Pastor, qual é o lado bíblico? Os dois são bíblicos. Mas esse lado, punho de ferro, ditador, meio comunista, meio nazista, esse braço não vai muito longe não, é governo curto e depois afunda. O governo conquistado é muito melhor, são aqui os governos bíblicos do Evangelho, todos aqui. O governo conquistado, você faz a pessoa fazer aquilo que jamais ele imaginava que faria. Isso é liderança, sim ou não? Isso é liderança, você faz a pessoa fazer, sem que ele perceba aquilo que jamais ele imaginava que faria. Isso é liderança. Então eu deixo para você, você é líder, lidere com sabedoria, com prazer, com diaconato, pastor, não tem diaconato, eu não sei fazer isso. Então pede o batismo com o Espírito Santo, após o batismo, Deus te dará o diaconato, aí você será uma pessoa mais humana. Sem diaconato é difícil. E você que não é ainda o líder da linha de frente, você é o diácono, sirva com alegria, com prazer, com determinação, carregue água na peneira, com a tela larga, se for preciso, lave o pé da sua liderança, faça o máximo que você puder, porque fazendo assim, Deus vai te honrar. De norte a sul, leste a oeste, você que está me ouvindo aí, Deus vai te honrar desta maneira, porque de outra maneira, meu irmão, você está fazendo do seu bel prazer. Deus fala que você está servindo o seu próprio ventre, você não está servindo o Senhor, Rei dos céus. Amém? Uma palavra de doutrina nesta noite, uma palavra de ensinamento. Vai chegar a sua hora como chegou a hora de Eliseu. Mas não queira fazer como o profeta Azael, adiantar o processo. Não tem carreira longa, não tem nada que presta, você vai sempre viver intimidado por isso ou por aquilo. Quero fazer uma oração com você. Não é por, é com, né? Com, eu oro, você ora. Muito bem. E os pastores, os obreiros, levante a sua voz também em oração. Eu fico pensando, tem pessoas que têm super fé. Sabe como é que eu falo? Ele ora, está de olho aberto, ele acessa celular, ele cutuca, conversa. Até quando, Senhor? O Senhor é paciente, mas ele diz: eu não contenderei para sempre com os meus.
Senhor é paciência, longânimo, tardio será, mas ele diz, eu também não. Aí chega uma hora que tem limite. Então, orar, fecha os olhos, meu irmão, desligue da terra, ligue no céu, esquece as outras coisas. Tem pessoa que tem super fé, mexe aqui, acessa aqui, e orando. Vamos orar mesmo? Vamos fazer isso? Vamos. Curva a sua cabeça e feche os seus olhos, mas levante a sua voz em oração. Querido Deus, querido Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nesta noite, levantamos a nossa voz, Senhor, ao Senhor, porque é do Senhor que tem vindo o socorro bem presente para nós, todos os momentos. Primeiro dia da semana, Senhor. Estamos aqui no propósito, viemos no propósito, Senhor, de receber do Senhor, desde as 17 horas que o movimento já está ligado ao Senhor, meu Pai, e nós te agradecemos porque quando o homem chega, o Senhor chega também para abençoar os homens. Tivemos um louvor abençoado, tivemos uma palavra abençoada. Há pessoas, ó Deus, que estão buscando cada dia mais para receber do Senhor, e eu peço, meu Deus, em nome de Jesus, quebra, Senhor, todo impedimento, Senhor, tudo que tira, Senhor, ó Deus, a direção do teu servo, da tua serva. Eu peço para os que estão de perto, os que estão de longe, para aqueles que não têm condição de levantar uma oração agora, que estão no seu trabalho, um trabalho difícil, de muita atenção, que tem que estar concentrado. Eu oro por eles neste momento, que a oração chegue através de um anjo, de uma manifestação, de uma presença, de uma luz que vem, Senhor, manifestada à frente. Eu oro pela pessoa que está no hospital, que às vezes gostaria de estar aqui, mas não pode, está numa situação, ó Deus, onde os aparelhos estão mantendo, onde está ali mesmo consciente, mas não pode sair. Eu oro por esta pessoa que está enferma. Eu peço ao Senhor, confirma, ó Deus, uma bênção ali, em nome de Jesus Cristo, Pai, confirma uma bênção para esta pessoa de saúde, da planta dos pés ao alto da cabeça. Passa como se fosse um raio-x o nosso entendimento, meu Pai, como uma luz que manifesta ali naquele leito, seja qual for o hospital, seja qual for o CTI, UTI, na enfermaria, no quarto, onde estiver esta pessoa agora, ó Deus, que o corpo desta pessoa possa estar sendo cuidado pela ciência, pelo homem, mas também pelo Senhor. Mas visita o espírito e a alma desta pessoa agora, que nós não podemos, mas o Senhor pode. Levanta na força do teu poder, meu Pai, ergue a bandeira da vitória. Ouve a oração dos pastores, Senhor, da igreja neste momento. Ouve a oração do teu povo, Senhor, em favor de buscar uma vitória no primeiro dia da semana. Senhor, amanhã vamos sair, entramos com óculos, com uma visão, com uma cor, que fechamos a semana, mas pedimos ao Senhor, arranca de nós, Senhor, toda visão negativa, tudo quanto quer suplantar na presença do Senhor, ó Deus, e nos coloca um óculos de humildade, de simplicidade, com uma cor que enxergue a vitória, em nome de Jesus Cristo. Abençoa o teu servo, meu Pai, na caminhada do trabalho, na caminhada de uma nova conquista, na caminhada familiar, Senhor, ó Deus, esta pessoa que clama, que busca, que muitas vezes não sabe como vai resolver os problemas familiares, com filhos, problemas, Senhor, com o esposo, com a esposa, com a negociação às vezes de um aluguel, com a negociação de uma prestação do imóvel, Senhor, que está sufocando, mas há poder no sangue de Jesus, e nós clamamos. Quantas pessoas se desesperam por pouca coisa, meu Pai, e entra às vezes numa condição de pânico, às vezes, Senhor, esta conta de luz, de água, de internet, essa conta que está ali, ó Deus, em cima da geladeira, meu Pai, que muitas vezes é olhada, é somada e não tem o que fazer. Eu peço ao Senhor nesta semana, ó Espírito Santo, toca. Há muitas pessoas que têm condição de ajudar, que querem oportunidade para sentir o prazer em ajudar. Toca nesta pessoa que pode ajudar o teu servo, a tua serva, neste momento, que pode estender um braço e retirar a pessoa de onde está, meu Pai, que possa ajudar e investir no ministério. Ó Deus, eu peço por esta pessoa que está
está com um parente encarcerado, que às vezes está ali na penitenciária, ou preso numa delegacia, esperando o momento, ó Deus, de sair uma sentença. Eu peço, ó Deus, foi me falado que ali em Bicas 2, Senhor, as pessoas assistiram o nosso culto. Então peço por todos aqueles detentos que estão ali, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa convertê-los e melhorá-los cada dia mais e trazê-los para fora quando for a hora certa, para que sejam servos do Senhor aqui do lado de fora, e que não tranque o Senhor na cela e saia livre, mas que o Senhor possa trazer os servos convertidos. Eu abençoo aqui agora a todos os familiares que têm ou que está passando por um momento desse, de ter parte da família privada da liberdade, Senhor. Toma agora nas tuas mãos, Senhor, os servos do Senhor, que são diáconos verdadeiros, que têm um diaconato, ainda que seja presbítero, missionário, pastor, bispo, apóstolo, que esteja num grau de liderança, seja ele qual for, mas que o diaconato venha sobressair dentro desta pessoa, de maneira visível, de todos quantos estão em volta, que possa ter mesmo, Senhor, força para quebrar as barreiras, para expulsar os demônios, para expulsar, ó Deus, a macumba, para expulsar os feitos dos inimigos, que caia por terra toda a força do mal, toda a investida de Satanás, que Satanás arreda-te daí, sai do centro desta família, sai dos negócios desta família. Ó Deus, há pessoas clamando agora junto comigo, e a tua palavra diz: quando 2 ou 3 clama, o Senhor se faz no meio deles. Então eu peço, Senhor, que se faça no meio desta oração, que o teu servo seja abençoado, que a tua serva seja abençoada, que esta palavra de 2 Reis 3:11 venha mesmo, ó Deus, trazer um ânimo, nos levar a entender, meu Pai, um novo propósito do Senhor para esta semana. Senhor, estamos começando uma semana nova, cheio do Espírito, cheio da tua graça. Ouve a oração dos teus servos, a igreja toda orando. Eu não disse para rezar, eu disse para orar. Levante a sua voz e faça a oração a Deus agora. Toda a igreja, levante. Isto, Deus quer ouvir a sua oração. Meu irmão, você precisa, pede. Irmão, você precisa, ore, feche os olhos, levante uma mão aos céus, ore a Deus neste momento. Você precisa, você quem precisa, pede isto. Estou vendo pessoas que estão orando com sinceridade, que Deus já está anotando o pedido desta pessoa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estou pedindo que o Senhor agora, Pai, faça valer o poder da tua palavra. Abençoa essa liderança que está passando por problemas, que por falta de vigilância, por falta de administração, está vivendo situações difíceis. Faça com que esta pessoa se assente para ouvir, meu Pai, para que possa amanhã estar, ó Deus, de pé, ensinando, profetizando, pregando, falando, meu Pai, da tua palavra. Faça com que esta pessoa seja humilde, meu Deus. Quebra, tu és grande, tu és poderoso, só o Senhor é Deus. Faça valer o poder da tua palavra, em o nome santo do Senhor Jesus Cristo. A igreja diga amém, diga viva o Senhor, e bata a palma e glorifica a Deus bem forte.